A época em que Jesus viveu. Contexto político. Jesus viveu na Palestina durante o século I EC, sob domínio do Império Romano. A região era governada pelo imperador romano através de representantes locais. Quando Jesus nasceu, Herodes o Grande era o rei da Judéia, nomeado por Roma. Após a morte de Herodes, a região foi dividida entre seus filhos. Durante o ministério de Jesus, Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia. A Galileia, onde Jesus passou a maior parte de sua vida, era governada por Herodes Antipas. Os romanos mantinham tropas militares em vários pontos estratégicos. O povo judeu sofria com pesados impostos cobrados pelos romanos. Havia constantes tensões políticas e movimentos de resistência contra a ocupação romana. Vida cotidiana e habitação. A maioria das pessoas vivia em pequenas aldeias como Nazaré. As casas eram simples, construídas com pedras locais e barro. Geralmente tinham apenas 1 ou 2 cômodos com teto plano. O teto era usado como espaço adicional para dormir ou secar alimentos. Os móveis eram escassos, esteiras para dormir, alguns bancos e mesas baixas. As pessoas dormiam em esteiras ou colchões no chão. As famílias viviam em espaços compactos com pouca privacidade. Cozinhavam em fornos de barro ou fogueiras externas. A vida social acontecia principalmente em espaços públicos como praças e poços d'água. Jerusalém era a única cidade grande com construções mais elaboradas. Alimentação e vestuário. A dieta básica consistia de pão de cevada ou trigo, consumido em todas as refeições. Azeitonas e azeite de oliva eram fundamentais na alimentação. Legumes como lentilhas, feijões e grão de bico eram consumidos frequentemente. Frutas frescas e secas faziam parte da dieta. Figos, tâmaras, romãs, uvas. O peixe era comum na região da Galileia, próximo ao lago de Genezaré. A carne era consumida raramente, apenas em festas e ocasiões especiais. O vinho, geralmente diluído com água, era a bebida mais comum. As roupas eram simples, feitas de lã ou linho. Homens usavam túnicas até os joelhos, presas por um cinto. Para ocasiões especiais ou proteção do frio, usavam mantos retangulares. Mulheres vestiam túnicas mais longas e frequentemente cobriam a cabeça. Sandálias de couro eram o calçado comum, mas muitos andavam descalços. Estrutura social e familiar. A sociedade era fortemente patriarcal. A família extensa era a unidade social básica. Várias gerações viviam juntas sob a autoridade do patriarca. Religião e práticas religiosas. O judaísmo era a religião predominante na Judéia e Galileia. O Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica. Os judeus faziam peregrinações a Jerusalém nas principais festas religiosas. A Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos eram as celebrações mais importantes. As sinagogas serviam como locais de oração e estudo nas comunidades locais. Diferentes grupos religiosos coexistiam: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. O sábado, Shabat, era rigorosamente observado como dia de descanso. As leis dietéticas, kashrut, determinavam o que podia ou não ser consumido. A circuncisão marcava a entrada dos meninos na aliança com Deus. O estudo da Torá era valorizado, especialmente entre os homens. Ocupações e economia. A agricultura era a base da economia, empregando a maioria das pessoas. O cultivo de oliveiras, vinhas e grãos era predominante. A pesca era importante na região da Galileia. Artesãos como carpinteiros, ferreiros, oleiros e tecelões trabalhavam nas vilas. Jesus era carpinteiro, profissão que incluía trabalhos com madeira e pedra. O comércio era ativo nas cidades maiores e nas rotas de caravanas. Havia sistemas de troca e uso de moedas romanas e locais. Os impostos eram pesados, para Roma, para Herodes e para o templo. Os cobradores de impostos, publicanos, eram geralmente desprezados pelo povo.
Existia um sistema de empréstimos que frequentemente levava ao endividamento e escravidão. Educação e línguas. A educação formal era limitada principalmente aos meninos. O aprendizado era baseado na memorização das escrituras. A alfabetização era relativamente baixa, restrita às classes mais privilegiadas. A educação elementar acontecia nas sinagogas ou em casa. Aramaico era a língua comum falada por Jesus e a maioria dos judeus. O hebraico era usado principalmente para fins religiosos e escrituras. O grego era falado nas cidades maiores e usado para comércio. O latim era a língua oficial do governo romano. A tradição oral era o principal meio de transmissão de conhecimento. Rabinos e mestres itinerantes, como Jesus, ensinavam em espaços públicos. Você acabou de mergulhar na fascinante época de Jesus. Se gostou deste conteúdo, não deixe de curtir este vídeo e ativar o sininho para receber nossas próximas explorações históricas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre arqueologia bíblica e história antiga. Compartilhe com amigos que também se interessam por história bíblica. Conte nos comentários o que mais surpreendeu você sobre a vida na época de Jesus.